Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de 2020. Espero que vocês estejam de férias ainda, mas a gente voltou com o canal, não é mesmo? E nesses últimos dias, pelo Instagram, que eu sempre continuo ativo, não importa se eu não tô postando vídeo ou estou postando vídeo aqui, eu sempre acabo fazendo enquetes lá ou botando aquela caixinha de perguntas, e uma pergunta que surgiu com uma certa frequência nos últimos dias, nas últimas semanas, nas últimas enquetes que eu fiz, foi justamente como saber qual pré-grado da Barceló escolher. Mas antes da gente falar de qual pré-grado é melhor escolher para você começar a sua graduação, é interessante a gente explicar justamente o que é o pré-grado, quais são as matérias que estão no pré-grado, que a gente já falou aqui em alguns outros vídeos, mas vamos resumir aqui nesse vídeo que fala sobre, na minha opinião, qual é o melhor pré-grado para cada situação, ok? Bom, primeiramente a gente tem que entender de que o pré-grado nada mais é do que um ciclo introdutório, porém que é conceitualizado pela instituição, pela Fundación Héctor Barceló, como o primeiro ano, fazendo com que a sua graduação tenha 7 anos, pero no mucho, certo? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês por que não é tão 7 anos assim. Acredito eu que quando a Barceló começou lá atrás, há muitos anos atrás, lembrando que a Barceló tem 50 anos já de trajetória como instituição, ela provavelmente deve ter tido um ciclo introdutório que durava um ano inteiro, como é o caso do CBC, por exemplo, na UBA, certo? Porque a Barceló começou em Buenos Aires também com o Dr. Héctor Alejandro Barceló, ok? E aí, muito provavelmente, pela carga horária, eles viram, por uma questão mais comercial, talvez, daí, de que existia a possibilidade de que o aluno pudesse fazer ele de maneira intensiva e criaram as outras duas possibilidades de pré-grado, mas que justamente vão variar na questão da carga horária semanal de cursada. Durante o pré-grado você vai ver matérias que vão dar introdução ao ciclo biomédico da faculdade, que no plano de estudos da Barceló seria já o segundo, ou seja, o ano seguinte ao pré-grado, terceiro e quarto ano da faculdade. E justamente as matérias do pré-grado vão se dividir em duas grandes áreas, que são bases antropológicas e biológicas e introdução ao estudo da medicina. Em introdução ao estudo da medicina, você vai ter epistemologia, metodologia do estudo e atenção primária da saúde. Já em bases antropológicas e biológicas, você vai ter biologia, anatomia, bioquímica e antropologia, que, como a gente já explicou, vão ter provas separadas de acordo com as suas áreas de conhecimento, que você vai fazer primeiro as provas de cada uma das matérias, logo em seguida a ERA, que é uma prova parcial, por assim dizer, que é de múltipla escolha, e logo em seguida, para finalizar, você vai ter uma prova final, que ela vai ser de múltipla escolha, e a partir do segundo ano você pode ter matérias com finais orais, no segundo, terceiro, até o final da sua graduação. E algumas das matérias você tem a possibilidade de promocionar, que é com as notas que você leva durante as provas parciais, se for superior a 8 ou a 9, tudo vai depender de cada uma das matérias, você consegue promocionar. Esse é o sistema que funciona na Argentina em algumas instituições, mas as assinaturas, ou seja, as matérias que você vai cursar e que tenham a possibilidade de serem promocionadas, não importa se for na Barceló ou em qualquer outra instituição, o professor vai informar o aluno ou vai estar previamente informado ao aluno antes de ele começar o seu cursado. Se não, é prova final comum para qualquer aluno. Ah, William, mas como é que funciona as provas finais, as provas parciais, as ERAs, os EIFs? Isso a gente já explicou aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima para que você possa justamente tirar essas dúvidas. Mas aí, bem, quais são as modalidades de pré-grado e por que é tão difícil às vezes de se entender ou de se decidir quais são os pré-grados? Como eu falei, existe um pré-grado que provavelmente deve ter sido o primeiro a ser criado pela Barceló, que é o pré-grado comum, o extensivo, que ele começa no finzinho do mês de abril, começo do mês de maio e vai até novembro com provas finais que são feitas na primeira semana de dezembro, certo? A carga horária dele é mais baixa por semana, mas no final do cursado você tem o mesmo programa que você vai ter nas outras duas instâncias do pré-grado. Por isso é muito importante destacar. O programa, ou seja, o conteúdo dado no pré-grado e exigido nas provas finais é o mesmo, não importa a modalidade que você escolher. Além disso, você tem outras duas possibilidades de pré-grado, que uma é intensiva, porém não tanto, é um semi-intensivo, por assim dizer, e a outra é um intensivo. O semi-intensivo, por assim dizer, ele começa na última semana de agosto, ou com a primeira semana de setembro. No último ano começou ali pelo dia 25 de agosto, justamente, e finaliza com provas finais na primeira semana de dezembro. E já o intensivo mesmo,
que é o próximo que vai começar. Começa no dia 20 de janeiro e ele finaliza no dia 25 de março, ou seja, são 2 meses de aula. Ou seja, você vai ter um pré-grado mais relaxado, com uma carga horária mais tranquila, de umas 16, 18 horas semanais, que ele vai ter um cursado de aproximadamente 6 meses, que é o que começa em maio. Além disso, você vai ter a outra opção, que é a um pouco mais acelerada, um pouco mais intensiva, que até a própria instituição também chama de intensivo, que é o que começa no final de agosto, começo de setembro, dependendo aí de questões de calendário, e ele justamente vai ter um cursado de 15 semanas, com uma carga horária semanal de aproximadamente 28 horas de cursado para cada semana. Já o pré-grado, que começa no comecinho do ano, que também é o super intensivo, vai ter só 10 semanas de cursado. Porém, a carga horária vai ser de 32 a 34 horas semanais de cursado, ou seja, é bem mais carregado de cursado do que as duas opções anteriores. Porém, na carga horária total, eles vão ter basicamente a mesma quantidade de cursado e o mesmo conteúdo vai ser cobrado na prova final de cada um deles. A prova final do cursado de maio e de agosto é feita no mesmo momento nas primeiras semanas de dezembro. Já o cursado de janeiro, ele é feito prova final no finzinho de março, comecinho de abril. Por isso que existe uma discrepância no começo do cursado do segundo ano, em que vão haver turmas que vão começar já no mês de fevereiro e outras que vão começar no mês de abril. Mas depois se dilui essa problemática aí, problemática entre aspas, e todo mundo vai estar cursando igual já no segundo semestre. Mas tá bom, William, quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles? Vamos começar com o pré-grado de maio, que é o pré-grado mais extenso. A vantagem do pré-grado de maio, ao meu ver, é justamente para aquela pessoa que está indo e não sabe falar uma palavra de espanhol, e que é bastante insegura no seu processo de aprendizagem de um próximo idioma, que é o espanhol, no caso, para você poder fazer as suas provas, para poder se virar dentro da faculdade, né, para resolver certos problemas, para conversar com o povo das secretarias, com os professores, tirar suas dúvidas. Ele pode ser um pouco mais vantajoso, justamente porque você vai ter muito mais semanas de cursado, lembrando que todos eles vai ter espanhol obrigatório dentro da grade, que já está inclusa, particularmente na sede de São Tomé, o valor está incluso no valor da mensalidade do pré-grado, não é pago à parte, ok? E também ele é uma vantagem para aquela pessoa que tem que conciliar estudo com trabalho, porque quando você faz a sua inscrição, faz a escolha de turmas, você consegue escolher uma turma que tem uns horários mais tranquilos para que você consiga conciliar o pré-grado de maio com o trabalho. Qual que é a desvantagem? Bom, a desvantagem ela vai ser justamente que você vai ter um ano inteiro, basicamente, de cursado de pré-grado e que você não vai poder fazer o segundo ano naquele ano ou no próximo semestre. E você vai levar um pouco mais de tempo para finalizar a sua graduação. E aí, nesse caso, sim, a sua graduação vai levar 7 anos. Já o pré-grado de agosto, que é o pré-grado que começa depois, digamos, já no segundo semestre, qual que é a vantagem dele? As vantagens são, ponto número 1, você começou uma graduação em uma outra faculdade, não gostou e quer começar no segundo semestre Medicina da Barcelona. Consegue. Ah, porque eu estava esperando a nota do Enem, então por isso perdi a inscrição de uma outra faculdade ou de um pré-grado de outra instituição ou do pré-grado anterior e não quero ficar fazendo um pré-grado de 7 meses. Beleza. Porém, você tem que entender que por ter uma carga horária um pouco mais intensa, você pouco provável vai conseguir conciliar isso com um trabalho que seja de mais de 20 horas semanais, por exemplo. E ainda assim você vai ter que conseguir encontrar aí um modo de conciliar. Porque isso é importante destacar. O método argentino, ou seja, a metodologia argentina da educação superior, ela não é muito parecida com a brasileira no sentido de você ter cursado só de manhã, ou só de tarde, ou de manhã e de tarde. Não, você pode ter horário de cursado em todos os tramos, né? Você, quando for fazer sua inscrição de matérias, você vai ter que escolher para poder concentrar-se caso for necessário. Outra desvantagem do pré-grado de agosto é justamente se você não sabe falar o idioma, o espanhol, talvez, se caso você tenha um pouquinho de problema com o idioma, isso te trave no seu cursado, certo? Mas ele tem a vantagem de ser um cursado rápido dentro de tudo. Quais são as vantagens e desvantagens de fazer o pré-grado de janeiro? Obviamente, a mais importante, a maior de todas, é justamente um cursado que vai durar 2 meses e logo em seguida você já começa o segundo ano em abril. Você faz um 2 em 1, como a própria instituição acaba chamando de vez em quando fala sobre o pré-grado de janeiro.
E isso vai fazer com que você avance rápido. A sua graduação vai ter 6 anos. Vai ser super intensivo, você tem que entender que você vai ter que ter uma dedicação muito maior e que você precisa desenrolar muito rápido a questão do seu idioma. Porque a partir do momento que você está no 2º ano, você sim ou sim precisa saber falar o idioma, porque a partir do 2º ano tem prova que vai ser oral. As provas orais vão ser muito mais tranquilas do que as provas orais, por exemplo, da UNR, que é onde eu conheço, né? Mas ainda assim você precisa se comunicar em espanhol com o professor. A outra desvantagem é que também, por ter uma carga horária semanal ainda mais intensa, você não vai conseguir conciliar com o trabalho se caso for a sua necessidade. Então, em resumo, em síntese aí para vocês, se caso você não tem problema com a questão de ter que conciliar trabalho com estudo, faz o pré-grado de agosto ou faz o pré-grado de janeiro sem nenhum problema. Porém, saiba que você vai ter que correr atrás da questão idioma, principalmente. O idioma é a principal chave aí para você conseguir se desenvolver bem. Além disso, também o estudo das 7 matérias anteriores, além do espanhol, né? Que eu comentei para vocês no início do vídeo. Se caso você tem problema com o espanhol ou você tem que conseguir conciliar trabalho e estudo, ou os dois, ou você é uma pessoa muito tímida e acha que fazer as coisas muito mais tranquilamente, sem pressa, vai ser melhor para você, faz o pré-grado de maio, que vai ser melhor nesse sentido de você poder ir andando com tranquilidade, desenvolvendo as suas capacidades, tanto nas questões biológicas, como também no aprendizado do idioma. E é isso. Acredito que, de modo geral, essas sejam as principais diferenças dos pré-grados. Se você estuda na Barcelona, se você fez pré-grado, se você tem alguma opinião com respeito ao assunto, deixa aqui embaixo também. E compartilha com os amigos de vocês, se inscreve para não perder novidade. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais. Tchau!